O Espírito de Deus está nesse lugar, veio para transformar as nossas vidas todos os dias e nos ajunta 2 vezes por semana, né, quando é possível. Eu começo esse mês agora dentro dessa proposta, né, de falar um pouco sobre isso, né, o poder do amor. Que poder é esse? Que palavra é essa? O que Deus pode nos dizer acerca disso durante esse mês? E eu fico pensando, quando eu penso no amor, e eu fico pensando até onde a gente iria por alguém, né? Como o Bruno acabou de dizer aqui, até onde a gente iria por uma pessoa, até o que você faria? Você gastaria algum dinheiro? Você gastaria uma tarde, um tempo no telefone? Você talvez até tomaria algum prejuízo por causa de uma pessoa que você tentou ajudar e aquilo trouxe um problema para você, né? Eu fico pensando até onde eu iria por alguém. Eu quero que você pense nisso ao longo dessa mensagem. Aliás, até onde eu iria por mim mesmo. Até onde eu estou disposto a ir por mim mesmo. E pode parecer uma bobagem, mas assim, se a gente considerar perdas, dores, frustrações, enganos, né, equívocos, sucessos, crescimento, envelhecimento, coisas que são inerentes da própria vida. E eu olho para isso e fico pensando, né? Talvez se eu soubesse naquilo que ia dar isso. Você pararam para pensar acerca de uma coisa que aconteceu na sua vida e você pensou, cara, se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria feito. Se eu soubesse que ia ser assim, eu já teria feito há mais tempo. Porque eu perdi tanto tempo, porque eu me perdi no tempo. Aí é tanta coisa que envolve. Porque veja bem, amigos, não é só dizer eu vou até o fim, ou eu vou aonde for preciso por alguém. A realidade é que às vezes a gente fica no talvez, né? Se fosse isso, se fosse aquilo, não vale a pena, a pessoa não quer. Tem muitas coisas envolvidas quando se trata de cuidar ou de lutar por alguém. Agora eu quero que você imagine isso comigo. Quero que você imagine a mente de Jesus. Pense em Jesus como uma pessoa que pensa, que planeja, que sente, que se altera pelos acontecimentos que estão ao seu redor, que se compadece, que fica triste, que fica chateado quando ele vê uma coisa fora do rumo. Pense na mente de Jesus. Pense na decisão que Jesus teve que tomar a nosso respeito, a seu respeito, vamos tirar do coletivo. Pense no esforço. E imagine Jesus pensando em você, pessoa, indivíduo. Pense, se a gente às vezes não sabe se vai até o fim nem conosco mesmo. Será que Jesus também olhou para você e falou, mas poxa, puxa vida, não, eu acho que não. Jesus tomou uma decisão. Abra sua Bíblia, que foi até a devocional de hoje, João 10, versículo 18. Vamos lá? João 10, 18. Posso ir, amigos? Deixa eu farfalhar das páginas e cessarem. Ok? Lá vamos nós. Pai, em nome de Jesus, enquanto eu vou ler e vou meditar e vou raciocinar na palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, faz
imersão no coração de todos nós aqui, Pai. Que a gente possa parar de ser somente ouvintes da palavra e nos tornarmos assim revolucionando esse mundo em que vivemos. Que a palavra possa revolucionar a nossa vida, possa impactar, possa nos fazer pensar na primeira pessoa, do singular, o que eu posso fazer com isso na minha história. Deus, que assim seja, siga a gente com sinais e prodígios maravilhosos, ó Deus, eu creio e quero isso, não só para mim, mas para esses todos que estão aqui nessa noite, Pai. Amém. João 10, versículo 18, Jesus está falando sobre a vida dele, diz: a minha vida ninguém tira de mim, antes eu entrego ela de espontânea vontade. Eu tenho poder para entregar ela e também tenho poder para retomar ela. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Eu acho incrível aqui, veja bem, Jesus recebeu uma ordem do Pai: você vai entregar a sua vida e eu vou te dar poder de entregar e de tomar de volta. Eu acho incrível isso, é como se Jesus tivesse, apesar de uma grande missão, onde ele mesmo se encaixou, o Pai dá a liberdade para ele, falou: se você não foi isso, eu estou aqui pensando, tentando entender ele, né? Talvez se você não aguentar, você pode tomá-la de volta. E aí, sabe, amigos, ele veio, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou. Mas o ponto mais importante na trajetória de Jesus é que ele sabia a missão dele. E porque ele sabia a missão dele, ninguém obrigou Jesus. O Pai não obrigou ele, ele falou assim: olha, essa é a minha missão, você vai entregar a sua vida, eu te dou essa autoridade, esse poder, mas também te dou a liberdade de tomá-lo de volta. Eu penso isso, sabe, amigos, no 17 eu vejo como é que Jesus se prepara para esse momento. Ele diz aqui: por esse motivo o Pai me ama. Por qual motivo? Porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Eu posso tomar essa palavra e dizer assim: eu estou entregando a minha vida porque eu quero. Eu vou entregar minha vida de livre e espontânea vontade. Eu posso tirar, mas eu escolho dar, eu escolho me entregar. E eu fico imaginando, amigos, eu não sei o que cada um de vocês pensa, cada um tem uma cabeça, graças a Deus. Eu penso assim, sabe, amigos, guarde essa frase no seu coração que é muito boa. O amor só nasce no campo da liberdade. Não estão ouvindo? O amor só nasce no campo da liberdade, o verdadeiro amor. Deus não podia ter criado o homem sem um autômato. Autômato é uma pessoa que não tem escolha, não tem opinião, é um robô. Deus não podia ter criado assim? Podia. Você tem os animais que são livres, mas eles têm uma mente animal, eles seguem um padrão comportamental, um instinto. Mas o homem deu a capacidade de Deus de pensar. Então, eu creio que Deus podia ter dado para o homem, uma direção imexível. Mas Deus não fez isso. Deus fez questão, com certeza, sabendo de tudo aquilo que poderia acontecer, como de fato aconteceu, Deus fez questão de dar a liberdade, porque é na liberdade que pode brotar o verdadeiro amor. Eu não estou falando que é sempre, não. Às vezes o cara tem a liberdade e mete os pés pelas mãos. Mas eu quero te dizer, repetindo a frase, o verdadeiro amor só nasce, o verdadeiro, quando ele está no terreno da liberdade. E eu penso assim, sabe, amigos, como é que alguém, pensando em liberdade, saindo de Jesus, como alguém se atreveria em requerer um corpo morto na cruz? Como alguém ia requerer isso? Amigos, não era um tempo qualquer, Jesus não era uma pessoa qualquer,
Porque se Jesus tivesse unanimidade, ele não teria sido crucificado. Muitos daqueles que estavam cuspindo, atirando coisas em Jesus, que era comum para um crucificado, cuspirem nele, atirarem restos de alimentos, de frutas, pedras. Eu quero que você entenda, amigos, era um momento difícil. Jesus estava enfrentando um clima horrível, e foi dentro desse ambiente: sai da cruz se tu és o Filho de Deus, se tu és. Talvez até alguns que seguiram Jesus ficaram: quer saber? Está na cruz, pô, se fosse mesmo. Então, Jesus passou por todo esse tipo de ofensa. Como alguém se atreveria, nesse ambiente, requerer isso? Porque era comum que uma pessoa morta na cruz, ela ficasse na cruz, para exemplo a toda a comunidade. Até, eu não sei até quando, mas com certeza, nos primeiros momentos da morte e o primeiro dia, talvez, a primeira coisa que acontecia eram os corvos, né? Os abutres vinham comer os olhos da pessoa. A pessoa morria apodrecida ali. Comia os olhos, a língua, as partes mais fáceis, né? E eu fico pensando, como é que alguém pode ter a coragem, num ambiente de muita contestação, onde Jesus está vivendo, de dizer: me dá o corpo dele, um morto, uma promessa que morreu, vamos dizer assim, né? Para quem não compreendia na profundidade, e honestamente a grande maioria não compreendia na profundidade, nem os próprios discípulos, eles mesmos se entristeceram. Foi difícil para eles, eles não ficaram assim: olha, calma, Jesus morreu, vamos fazer um churrasco, daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Eles ficaram abalados, foi tirado da companhia deles, e foi de um jeito horrível, não foi num acidente de carruagem. Não, Jesus foi trucidado moralmente, fisicamente, mas não espiritualmente. Jesus está morto, a promessa morreu, um cara polêmico. Como é que alguém poderia ter coragem de reivindicar o seu corpo? E aí surge um homem chamado José de Arimateia, que era um seguidor de longe de Jesus. Sabe essas pessoas que até gostam de Jesus, ou do Evangelho, ou de alguma outra coisa, e ficam seguindo ao longe. Então, José de Arimateia, esse seguidor à distância de Jesus, se enche de coragem e se junta com o valente Nicodemos, que foi encontrar Jesus de noite, para ninguém saber que ele estava indo lá. Corajoso, destemido, disposto a qualquer coisa. Vou escondido à noite com uma capa. Ô Jesus, quem é você? Sou eu, Nicodemo. Aí juntou Nicodemo com José de Arimateia, pedem o corpo de Jesus e Herodes libera. E eles pegam e conduzem o corpo morto para o sepulcro, e ali se cumprem as escrituras. Foi enterrado junto com os ricos. Jesus foi enterrado num sepulcro de primeira, nunca tinha sido usado. Isso era coisa de pessoas ricas, reis, pessoas influentes. Então você vê, mesmo em toda ação maligna, a honra segue a Cristo no momento, né, onde tudo ia acontecer. Então, meus amigos, eu creio que, eu imagino que a coragem brotou do amor, do respeito, da admiração. Alguém escolheu lutar pelo corpo de Jesus, porque senão ele tinha ficado na cruz, e a escritura não se cumpriria, porque o seu corpo não sofreria nenhum tipo de mutilação. Não quebraram as pernas de Jesus, quebraram as pernas dos ladrões ao redor. Jesus não, porque morto és.
Então, eu olho para isso, meu amigo, e vejo que alguém escolheu brigar pelo corpo de Cristo. Agora, 2020 anos e 23 anos depois, mais uma vez, e aqui faço uma reflexão minha, espero contar com a sua ampliação, alguém precisa lutar por um corpo que está parecendo que está morto. Presta atenção. 2023 anos depois, quantas coisas você já ouviu ruim acerca da igreja? A internet está recheada de coisas horríveis acerca da igreja. O próprio testemunho da igreja é muito ruim, muitas vezes. Não estou falando de pessoas, você ou eu estou falando daquilo que na hora do erro, aí é o corpo de Cristo. Na hora do acerto, deixa para lá. Agora, quando alguém erra na igreja, seja alguém honesto ou desonesto, alguém que clama em nome de Jesus e mete os pés pelas mãos publicamente, nossa, isso vai aos extremos da vergonha. Então, queridos, nesse tempo onde tudo parece contrário a isso aqui que nós vivemos hoje, né? Semana passada a igreja estava fervendo, né? Hoje já não, muitas pessoas não puderam vir, ou porque está frio, ou porque está gripado, ou porque está chovendo, seja o que for. Então, hoje nós estamos vivendo esse tempo da ofensa, a igreja está sendo ofendida, não é a minha igreja. Veja, meu amigo, não se trata disso que você imagina. Alguém precisa lutar por um corpo que parece estar morto. Não se trata de um corpo qualquer, mas é o corpo de Cristo, que não tem nada a ver com as paredes, mas quando nós estamos aqui, tem a ver com Cristo, porque nós estamos aqui, é Cristo. Cristo está presente, o Espírito Santo está presente. Quem enviou o Espírito Santo foi Cristo. Então as coisas não estão como é que se diz isso? As coisas não estão assim disformes, não, as coisas estão encaixadas. Esse é o tempo. Veja, meu querido, minha querida, o corpo de Cristo por quem Jesus deu a sua vida. Jesus não é cabeça de uma religião, presta muita atenção nisso e leva isso a termo. Jesus não é cabeça de uma denominação. Jesus não é o cabeça da igreja, mas de vencedores. Veja, meu querido, Jesus é cabeça de um povo que ele veio eternizar. Jesus é cabeça de pessoas que em seu nome permitem que a sua vida seja transformada. Ele é o cabeça de pessoas que formam o corpo de Cristo, como o Bruno falou, com seus dons, com seu coração, estando presentes juntos para aprender mais e trocar mais. Você não vem aqui tomar uma bronca, você vem aqui para se renovar as forças, renovar a força de alguém. Você que pensa, às vezes você dá carona para ir para alguém para casa, e nessa ida para casa, uma conversa, um abraço, um lanche, renova a força de uma pessoa para viver mais uma semana, mais um dia, seja o que for. Então, é sobre isso que a gente está vivendo novamente, né? E é como se eu estivesse fazendo a mesma pergunta. Hoje, agora, amanhã, será que alguém, por amor, aqui, brigaria, não por prédios e placas, mas por pessoas que ainda não compreenderam esse amor? Será que dá? Será que alguém se importa? Será que alguém poderia sair da capa, da comodidade, da bênção e viver um pouco para aquilo que é importante, é eterno e pode transformar uma pessoa, vidas através dessa pessoa cansada? Será que alguém aqui brigaria por amor? As pessoas estão sofrendo, amigos, ao nosso redor. E a gente teve uma experiência, eu, Bruno e Marcelo, né, terrível, de olhar para uma pessoa e ver que ela não está conseguindo. Ela está assim, eu quero, mas eu não consigo.
Eu quero, mas não dá para mim. E você vê ela destruída na sua frente, e mesmo assim ela partir para continuar se destruindo na bebida, nas drogas. Amigos, as pessoas estão sofrendo ao nosso redor, elas estão entristecidas, às vezes elas estão muito animadas naquilo que é aparente, mas dentro de si elas estão sós. Eu me lembro muito daquela cena, uma cena que eu vivi muito na minha vida, quando eu vinha da rua, da noitada, da balada, e eu ia para casa. Eu me lembro assim que eu vinha de madrugada, eu olhava assim, eu morava em Botafogo, Marquinhos com essa real grandeza, né? Aí eu olhava assim a rua, cara, aquele vazio na rua, ninguém, sabe? E eu sozinho andando pela rua, e sem Jesus, sem encontrar Jesus, eu olhava e via que tinha um vazio naquilo, não tinha vida naquele momento, era tão vazio. Eu olho para isso, amigos, e penso, sabe? Às vezes as pessoas, às vezes ela pensa até em um suicídio, ela pensa em se matar, tirar a sua vida, mas ela não pensa em entregar a sua vida para um Deus que ela não conhece. Para ela, olhando a sociedade em que ela vive, Deus é só uma coisa da igreja. Não estou ouvindo? É só uma coisa que ela ouviu falar na igreja. Essa igreja que às vezes abençoa ela com uma palavra e depois envergonha o mundo na televisão, com discussões, divisões. Eu digo para você nessa noite, amigos, o que eu diria para essa pessoa: ninguém vai tomar a sua vida. Às vezes a pessoa pensa assim, ela está ouvindo tudo, e você está com maior sabedoria sem falar igreja. Você não pode falar que a pessoa fala, não, isso aí eu não quero. Ela quer morrer, ela pede ajuda, mas você não pode falar não pode, porque a vacina é muito grande, a rejeição é muito grande, não por causa de um Cristo que ela não conhece, mas de um Cristo que ela conhece numa igreja que não expressa muitas vezes esse Cristo como Ele é. Eu olho para isso, amigo, e fico pensando, ninguém vai tomar a sua vida, meu amigo, nem Deus, ainda que possa. Deus poderia tomar a vida da pessoa, mas quando Ele criou um homem, Ele deu a liberdade. Entenda isso, lembra que eu falei? Não existe amor fora do campo da liberdade. O que Deus queria com isso, quando criou um homem com toda a liberdade, é que o homem, por escolha própria, percebendo a vida e o lugar todo onde ele cresceu e viu e viveu, ele pudesse dizer, eu quero conhecer esse Criador. Mas é muito, muito vago, é muito difícil. Por isso Deus, sabendo disso, dá o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nós falarmos dele com propriedade, com experiências. Mas isso requer de nós alguns cuidados. Veja, meus amigos, essas pessoas precisam descobrir que há um mundo, um caminho melhor nessa vida. Há um caminho melhor nessa vida, e nós podemos muito ajudar, mas nós não podemos decidir por elas. Se nós queremos ajudar pessoas, preste atenção, se nós queremos ajudar pessoas, e nós podemos ajudar pessoas, nós temos que ser compreensivos, amáveis, misericordiosos, mas honestos. Nós não tomaremos a decisão por você. Eu não posso viver sempre ao seu lado, eu não posso estar sempre ali quando você estiver fraco. Eu posso te ajudar, dirigir, falar, mas existe uma coisa um momento em que você tem que tomar a decisão. Talvez você não entenda isso, e para isso eu estou aqui para te ensinar e te explicar, mas a decisão ainda é sua. Lembra? Elas pensam nisso. Em Marcos diz assim, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não é o que nós vimos, Marcelo? Não é?
A pessoa tem casa, tem dinheiro, tem pensão do estrangeiro, é uma pessoa bonita, tem tudo para viver. O que adianta você ganhar o mundo todo com seus projetos e seus acertos e tal? Será que você ainda não entendeu que isso está diretamente relacionado com a alma? O que adianta ganhar tanta coisa e na minha alma eu não sei quem é esse Deus? Eu venho na igreja, eu canto, eu cumprimento os amigos, mas eu mesmo não descobri quem é Deus dentro de mim. A minha alma ela não é afetada pela relação com esse Deus. Isso precisa mudar. Essas pessoas que estão lá fora, muito menos ainda. Tudo que elas têm de Deus é o pior, não porque seja, mas é o que elas querem e conseguem olhar. As falhas, as minhas falhas, as suas falhas, as falhas da cristandade midiática. Agora, amigos, veja, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe por que eles não entendem uma fala como essa? Porque eles desconhecem que se buscarem a Deus, Deus acrescentará todas as coisas. E eu poderia dizer assim, até para ficar bem exagerado, se você buscar Deus nas simplicidades, não é conhecer a Bíblia toda, anotar tudo, recitar todos os versículos de cor, não, se você pegar a palavra e misturar ela no seu ser, e a partir de agora você viver a palavra diluída em você, e ainda assim quando você sair do padrão de Deus, você saber que você pode voltar e consertar, e é bom. É maravilhoso isso, a liberdade é isso. Amigos, eu tenho trabalhado na igreja para a liberdade e algumas pessoas torcem o nariz e eu sei por quê, porque é mais fácil andar na religião. Faz isso que você, ok, todo mundo vai te adorar e te abraçar. Não é tão fácil assim você ser livre, porque requer atitude, transformação, e requer humildade. Porque os erros continuarão acontecendo e quando errar você tem que acertar. Acerta com a esposa, acerta com a mãe, com o pai, com o trabalho, com o chefe, com um amigo, com um fornecedor, com o cara do caixa. A gente precisa viver a vida como vida, com liberdade responsável. Por onde quer que eu for, eu sou igreja, eu sou parte do corpo de Cristo. Eu não sou parte do corpo de Cristo quando eu venho na igreja arrumadinho. Eu sou parte do corpo de Cristo 24 horas por dia. Quando eu estou dormindo, Deus cuida de mim. Às vezes Ele manda sonhos para ministrar o nosso coração. Eles desconhecem que se buscarem a Deus, Ele acrescentará o resto. Eles pensam que Deus os castrará. Ouve com calma isso, vai devagar. Eles pensam que se eles vierem para a igreja, talvez você pense isso também, eu não quero me envolver muito, porque a sua visão é que Deus vai castrar você se eu me envolver, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu posso todas as coisas, eu posso, você não pode? Nós podemos todas as coisas, mas eles pensam que se eles vierem, Deus vai castrar, vai castigar. Veja, meu irmão, a religião faz isso. Mas o amor liberta. Nós estamos ouvindo? Eu não estou falando que... Eu sei que eu estou sendo muito contestado por essa minha fala, que não é de hoje. Hoje está na moda falar que Deus não é religião. Mas assim, eu já falo isso há muito tempo. Não é porque eu sou bom, não. É porque Deus falou comigo isso. E eu sei que para muitos é difícil entender isso. Para você, vir na igreja é uma religião. E Deus está olhando para isso e está vendo, cara, a religião tem que tomar cuidado porque ela vem como um pacote. E aí você tem que encaixar a sua vida num pacote. A vida com Cristo, ela quebra as cadeias e te liberta, não tem pacote. Tem um universo conspirando a seu favor. Tem um Deus que criou o universo que te ensina por onde você for. Mas quem não conhece a Cristo não entende que o amor
de Deus só nascerá da plena liberdade. E liberdade não é fazer zorra. Eu faço o que eu quero. Não, liberdade, tudo bem, você pode até fazer. Aí eu já estaria aqui pressionando você agora, né? Liberdade não é fazer o que você quer bagunçado. Liberdade é você ter maturidade para conhecer o que é certo. E o que é certo é o que a igreja diz? Não, é o que Cristo disse. E onde Cristo está, a liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Cristo está sentado à direita do Pai, mas o Espírito Santo está dentro do nosso coração. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eu duvido que o Espírito Santo fica te acusando. Quem nos acusa são as nossas tentativas de cumprir o certo e errado. Às vezes desconhecendo que Jesus Cristo nos libertou. E aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Preste atenção, amigo. Se ele está falando isso, eu posso dizer que aquele que o Filho vos libertar, está cuidado, porque você pode se enganar e não ser verdadeiramente livre. O Filho pode libertar, mas para você ser verdadeiramente livre, tem que estar nele, andar nele, desejar ele, se agradar dele e não se sentir intimidado por ele, como se ele estivesse vigiando você pelas suas falhas, pelos seus erros. Esse não é Jesus. Esse não é o Espírito Santo. Ele está dentro de nós, não tem nem saída. Não tem um lampejo que eu possa esconder dele. Mas mesmo o Espírito Santo não fica ali igual a consciência do Pinóquio, sabe, ali dizendo para você o que fazer o tempo todo. Mas ele está aqui para trazer as convicções ao seu coração, para te ensinar como é que se comporta como um verdadeiro filho de Deus. Isso é maravilhoso. O amor nasce no terreno da liberdade. O Isaías fala uma coisa que sufoca a gente de tanta responsabilidade com liberdade. Ele fala assim, pô, estou falando tudo isso, mas quem vai acreditar na pregação? Eu poderia usar isso para mim aqui, eu estou falando tudo isso, mas quem aqui está acreditando no que eu estou falando? Quem aqui vai para casa comer o seu hambúrguer, seu cachorro-quente, seu estrogonofe e não vai nem lembrar qual é a pregação dessa noite? Quem aqui dorme e acorda pensando, será que eu estou agradando o coração de Deus? Não com culpa, mas com um desejo apaixonado de acertar. Quantos estão ouvindo? Há uma diferença aqui. Quantos percebem? É totalmente diferente. Você quer religião, tu vai ficar eternamente se sentindo culpado. Você quer um Cristo de verdade, ele vai te ensinar a viver apaixonado. Mas isso vai requerer de mim uma entrega. Não é uma coisa que eu venho aqui de vez em quando, esse mês não deu para eu vir. Estou perdido. Eu não tenho uma relação com Deus assim. Não é por causa de vir à igreja, mas a igreja nos ajuda, nos complementa, nos encoraja. Quem vai crer nessa pregação? Eu quero voltar ao João lá. Vamos lá ao João. Versículo capítulo 10 agora. É o mesmo João. Capítulo 10, versículo... Vou ler alguns versículos aqui, só para encaixar dentro do contexto ali que eu falei, né? Eu falei aqui que Jesus dá a vida, né? Ninguém a toma. Agora você vai entender por que Jesus falou isso. Jesus não falou isso no versículo 18. Jesus falou isso num contexto de uma missão, de uma vida. Ele está dizendo aqui, olha, no versículo 11 do 10, ele diz, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha aqui. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E por isso eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu conheço Deus, eu sei que vale a pena Deus. Versículo 16. Irmão, presta atenção, você é uma pessoa disputada por Deus, tá? Olha só, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, Israel, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, ao encaixe.
eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregar e poder para retomar. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Eu faço isso, resumindo, eu faço isso porque com isso que eu vou fazer, existem ovelhas que não são deste aprisco, Israel. Existem pessoas que vocês não fazem nem ideia, Israel, que lá em 2023, num ano assim, onde estamos vivendo, pós-pandemia, que precisam ouvir a minha voz, e eles ouvirão a minha voz, e eles virão até mim. Isso é maravilhoso, amém? Posso ouvir um amém para quem já fez parte de um rebanho distante e agora você faz parte do aprisco de Deus? Há um rebanho em comum e ele vai ser reunido, ele está dizendo, e essa reunião somos nós, mas não somos só nós. Jesus não brigou só pelo Pedro, não somos nós aqui, ou os que vieram antes de nós. Jesus brigou para um rebanho que ainda não está reunido. Não estão ouvindo? Jesus pagou o preço por todas as gerações e ainda desta que a gente pode olhar e dizer assim, esses caras não querem nada com Jesus. Olha para onde está indo o mundo, olha que vergonha, olha que promiscuidade, olha que bagunça, e Jesus está olhando acima disso, ele está olhando e está vendo. Mas é por eles que eu morri. São essas pessoas que eu quero para mim, para o meu aprisco. O aprisco de Jesus talvez não seja muito agradável à religião. A religião não gosta, né? Mistura muito, Jesus mistura muito, aceita muito. Jesus está olhando para aquilo e está dizendo, olha, existe um grupo de pessoas que vocês não entenderão, que vocês não conhecem, mas que eles ouvirão a minha voz e virão ao Pai através daquilo que eu deixei para eles. Mas como se Jesus já voltou? Como? Ah, meu irmão, quem vai acreditar nesta pregação? E eu vou terminar essa noite no livro de Joel. Um livro escrito com muitas controvérsias, mais ou menos há uns 800 anos antes de Cristo. Por aí. Vamos ficar discutindo. Existem muitos Joéis na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Mas esse Joel, ele tem uma palavra profética. Quantos estão prestando atenção aqui? Calma aí. Esse homem aí, Joel, ele é um profeta extremamente apocalíptico. Ele é o profeta que soa a sua trombeta para dizer que haverá uma geração. Quantos estão ouvindo? Que ouvirá a sua voz. A voz de Deus. E eu quero ler para vocês isso aqui. Eu tenho... Conseguiu aqui, amigo? Oh, que benção. Está na King James. Eu botei ali, eu não gosto de pôr ali não, que aí ninguém traz Bíblia, mas assim eu botei na King James, porque senão fica tão diferente que parece que eu estou lendo outra Bíblia. Mas na King James diz assim, olha, fazeis soar o shofar, trombeta por toda Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Esse é o tema de Joel, o dia do Senhor vem, está próximo. Só aqui antes da gente avançar. Amigos, tem muitas missões pela vida fora. Mas nós estamos sendo muito privilegiados e honrados e desafiados e responsabilizados. Nossa, é tanta pressão que você fez, pastor, já não estou sentindo mais nenhuma liberdade já, né? Tá bom, a liberdade é assim, vai dar tudo certo, irmão. Levanta a mão aí, Deus vai trocar o seu carro. Olha, abre a porta dele, pai, para a reforma da casa. Todo mundo acha lindo isso. Agora, quando Deus fala da responsabilidade
de um tempo que está se aproximando, que vai abrir as portas do céu. Aí a gente acha chato, toma nota nisso, vai falar de Apocalipse, vai falar sobre fim do mundo. Não, querido, o fim do mundo não é o arrebatamento é mais uma chance. Depois aí, se você não acreditar nisso, você vai ter ainda, no mínimo, 1007 anos para curtir, acreditar em Jesus, porque 7 anos de grande tribulação e 1000 anos, que é o milênio onde Cristo governará na terra, para completar o ciclo, e daí vem mais coisas, mas eu não vou entrar aqui não. Então veja bem, amigos, ele está dizendo que o dia do Senhor chegou. Como é que será esse dia? Dia de trevas, escuridão, de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Esse é o 2, está lá, tá, né? Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Vai ficar todo mundo olhando para o céu, querendo ver nuvem, cavalo, parece um unicórnio alado, todo mundo quer ver os anjos. Eu quero ver esse dia. E Deus fala, não está entendendo nada, eu estou falando de vocês. Alô? Vamos ficar felizes de saber. Entendeu onde pega o negócio? Ele está falando que haverá um dia, num tempo, onde um grande exército seria levantado. Somos nós. Eu acredito que somos nós. Pode ser até que eu morra amanhã, hoje à noite, mas eu creio que essa geração, a geração que viu a figueira florescer, que é a formação do Estado de Israel, é a geração que está vendo o cumprimento das tecnologias se encaixando para o último tempo, das barganhas do inimigo com relação à marca e tudo mais que a gente já ouviu, já está até desgastado isso, com tanto que a gente falou sobre isso. Aí as pessoas se desgastaram, nem acreditam mais que vai ter marca da besta. Nem acredito, eu botei uma lá outro dia, mas não tem nada a ver. Pode botar qualquer marca agora, mas no dia que a igreja for arrebatada, não ponha mais marca nenhuma não, tá, amigão? Segura a tua onda, porque essa marca será uma marca de contradição, de rejeição a Jesus Cristo, ao seu governo, ao seu domínio, ao seu senhorio sobre a sua vida. Eu espero que você não viva nesse dia, mas eu estou falando porque está escrito. Israel está tocando o shofar. Shofar é o quê? É uma buzina. Ele talvez não tivesse buzina, ele está gritando sobre os montes. Prestem atenção. Vou ler de novo para ver se você se alegra. Então, naquele dia de trevas, vai vir de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como vai nascer o dia, ou seja, pode ter certeza que isso vai acontecer. Assim como a aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, jamais se verá nas gerações futuras. Não vem do céu, não são os anjos, é o povo escolhido de Deus. Nós estamos mais animados agora. Nossa, cara, eu estou explodindo de animação por você. Se fosse isso, abaixo vai ter perdido 2-0 de novo. Mas, pô, você me anima muito com isso. Versículo 3. Lá vem o exército. Presta atenção. Olha o exército que Deus vai levantar nos últimos dias. Como estão prestando atenção? Diante deles, esse exército, vai uma espécie de fogo devorador. E atrás dele uma chama ardente. Na frente dele, a sua frente, parece um jardim do Éden, mas quando ele passa atrás dele, fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam, nada lhes escapa. Preste atenção, segura um pouquinho aí. O exército de Deus vai ser levantado. A igreja vai deixar de ser mera frequentadora de cultos, mera observadores da leitura bíblica. A igreja de Deus vai se tornar o exército que Deus está chamando
para encarar um tempo de treva. Na frente dele é o Éden, ou seja, é o mundo. A gente olha e fala, nossa, eu quero pregar o evangelho, mas agora tem a rua coberta, vai ter cinema, nossa, todo dia tem uma inauguração, a cidade está linda, está todo mundo feliz, o que eu vou falar de Jesus? Na frente parece um jardim do Éden, mas quando o exército se levantar com convicção, quando ele abrir a boca e passar por essa impressão de grande felicidade, quando você passa, as pessoas vão olhar para aquilo que elas têm, em função do que você falou, e elas vão falar, isso é terra arrasada, é mentira, não há felicidade plena nisso. Não estão ouvindo? Na frente, parece o Éden. Quando eles passam, fica uma impressão de terra arrasada. Por quê? Olha só a aparência dessa turma. 4. Eles têm a aparência de cavalos e correm como se fossem cavaleiros. Quando atacam, galopando. Não é gente que fica assim, se der, irmão. A paz, irmão. Deus abençoe o amado. Não. Esse tempo já passou. Não tem mais espaço para isso. Agora o espaço é de gente convicta, de gente que abre a sua boca com alegria, com vivência, gente que ama o Senhor de todo o coração, não tem vergonha de dizer para ninguém. Não é como José de Arimateia era e o Nicodemos, mas que no último momento, quando um corpo estendido na cruz estava desinteressante, eles disseram, não, me dá esse corpo. Agora está na hora da igreja dizer, vamos levantar a igreja que parece morta, e agora a igreja vai pegar o seu propósito, vamos invadir o mundo que está morto. O mundo está como na época de Adão. Qual é a época de Adão? Olha, se você não quiser obedecer a Deus, você vai até continuar vivo, mas você está morto. Vivendo, morrendo, morrerás. É essa palavra. Ou seja, você está até que você está vivo, mas você está morrendo. E não é à toa que as pessoas viviam 900 anos e blau. Talvez nunca deveriam ter morrido. A morte entrou pela desobediência. Então, queridos, agora nós estamos de novo diante de um exército que está diante de nós. Eles estão como se fosse no Éden, todo mundo feliz, vai para a festa do tomate até de madrugada, fica lá todo mundo dançando no frio do caramba. Estão felizes. Aí chega os crentes. Mas, Senhor, irmão, o irmão quer ouvir uma palavra de Deus. Rapaz, sai fora daqui. Não entende a hora e o lugar. Não tem discernimento para falar. Eu não sou contra quem abre a boca fora de hora. Eu só acho que não é esse o caminho mais. Esse caminho já passou. Agora está na hora de você ganhar as pessoas em todos os lugares por onde você passar, o seu corpo, aonde você for, na sua família, entre os amigos e os inimigos. Está na hora de você ligar e pedir perdão. Está na hora de você, com razão, dizer, me perdoa. Está na hora de você dizer, meu irmão, vamos conversar. Está na hora. Esse é o exército que vem de Deus. Parecem, o que é o cavaleiros de cavalo? Cavaleiro de cavalo não é assim, né? Não, cavaleiro de cavalo é gente guerreira. Não é guerreira de fortão, de bater nos outros, não. É guerreira de convicção. É de coragem para abrir a nossa boca, é de dizer para o mundo inteiro que nós somos de Cristo e estamos felizes. Nossa, você é da igreja? Ué, tu não é não, cara? Posso entender? Nossa, tu vai na igreja? Eu vou na igreja assim, eu nem vou sempre não, eu vou quando dá. Mas tu vai na igreja? E tu não vai não, meu irmão? É o contrário. Não estou entendendo o que estou falando. Pegou aí, parceiro? Tu não vai na igreja não, cara? Tu não sabe. Já entendi. É porque você tem alguma coisa contra a igreja. Eu sei, eu também tinha. Mas então, não vai na igreja não, vai para Cristo. Quer que eu te conte quem é Jesus? Senta comigo aqui. Tu já pensou nisso? Até onde você iria com uma pessoa? Quanto tempo você gastaria com uma pessoa para dizer que Jesus a ama?
que Jesus tem uma possibilidade de mudança na vida dela. Cara, se nem nós sabemos disso, como que o mundo vai ter esperança para eles? Eu olho para isso e penso, meu amigo, vamos continuar aqui nesse texto até o 11. Aí ele diz no 5, olha, segura aí, os mais animados vão saltando sobre o topo dos montes com um estrondo semelhante aos de carros de guerra, com uma chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. É batalha espiritual, não é bancar o cara, qual é, meu irmão, eu sou de Jesus, não, é por dentro, é na sua manhã, antes de sair de casa, e você guerrear consigo mesmo e com as forças que querem impedir você de expressar um semblante cristão, de amor. Está parecendo que eu estou violento aqui, né? Porque eu estou rompendo, amém? Alô? Eu olho para essa galera aqui, que Deus chama do exército dele, eu falo, meu Deus do céu, Deus, esse cara está pronto para o combate. Eu estou pronto para o combate, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Tá bom. Pô, cara, foi mal, eu te xinguei ontem. Eu falei, cara, esquece isso. Vamos tomar um café? Vamos conversar? Vamos lá. Você está pronto para isso? Você quer que ele venha na igreja? Eles não vão vir na igreja se não passarem primeiro por você. Você é a possibilidade mais remota deles ainda. E eu vejo aqui no versículo 6, perante eles os povos se contorcem, apavorados e aflitos. Eu não sei se o Bernard e ele ouviu dessa pessoa que é nossa amiga. Ele olhou e falou para assim, tem uma coisa em você que me incomoda. Você ouviu isso? Aí eu falei, fala para mim. Fala para mim, eu estava doido para ele dizer o que é que te incomoda. Ele não sabe dizer. Eu falei, tá vendo, cara? O que te incomoda é porque você tem uma ideia pré-concebida errada sobre a igreja. O que te incomoda é você achar que eu sou melhor do que você. Eu não sou nada melhor que você que está aí bêbado. A diferença entre você e eu é Cristo agindo na minha vida o tempo todo. O tempo todo. Não tem moleza, eu não tenho moleza. Se vocês têm moleza, depois me dá a fórmula. Todo dia, toda hora é um confronto, uma coisa, será que eu falei certo? Mas não é assim, ai, que saco, será que eu falei certo, será que eu falei errado? Não, eu gosto de viver uma transformação, eu quero melhorar a cada dia, eu quero poder conduzir as pessoas para um Cristo de verdade. Eu não quero ninguém da religião ou religiosidade, para ficar mais fácil de aceitar. Mas esse povo está dizendo aqui no 6, perante eles os povos se contorcem apavorados e aflitos, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles ficam com medo. Qual medo? Se tu pegar uma pessoa sozinha na madrugada, ela, no final ela vai dizer, cara, não dá mais para falar, eu tenho preconceito mesmo. Nossa, imagina eu virar crente. O cara tem medo disso, cara, tu pode acreditar. Mas por que eu vou ter medo de ser crente? É porque ele não conhece Jesus. Não fica bravo e ridiculariza ele, mas tenta mostrar para ele o Cristo que te alcançou. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Nossa, eu estou apaixonado por essa palavra. Versículo 7. Essa galera que está sendo reunida, que vai ser reunida, eles atacam como guerreiros destemidos, violentos. Mas não é violência de pancadaria, não. É violência contra o pecado, contra a maldade, contra o inferno, contra principados e potestades. Eu não posso ir contra isso sozinho. Eu sou violento e forte porque comigo está o Senhor. Todos marcham em disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira. Amigos, isso aqui se chama unidade do corpo de Cristo. Quem é de Paulo, quem é de Apolo? Quem é mais que vencedores? Quem é Assembleia de Deus? Quem é da Universal? Quem é da Hillsong? Quem é da Lagoinha? O reino do Espírito está se lixando para isso. Aliás, ele não está se lixando, não. Ele está se valendo disso, porque é isso que nos separa. É isso que mostra para o mundo que nós não temos o mesmo Deus. O nosso Deus não é o mesmo. Se fosse o mesmo, nós seríamos unidos. E ele está dizendo que vai levantar um exército, e eu tenho certeza que é um exército que está se formando, que já está se inconformando com isso, só que às vezes joga demais contra a própria igreja.
onde nos reunimos. Aí esvaziamos e nos afastamos e ninguém cuida de ninguém. Mas ele está dizendo que eles marcham em linha disciplinada, ninguém se desvia da sua fileira. Quem está aqui, permaneça aqui, mas quando olhar para o amigo do lado, olha lá, estou cavalgando, né? E aí, guerreiro, beleza, vamos lá, vamos invadir. Não. E era da Assembleia. Então, amigos, irmãos, do lado de cá, aqui são os primos, né? Não, amigos, deixa eu te falar, versículo 8, vai mais. Eles não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abrem caminhos por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Eles não ficam se acotovelando para ver quem é o maior, quem é o mais importante, quem é a igreja que sabe mais. Eles sabem que o inimigo deles está diante deles. Não somos nós. Não é a tua mãe, o teu filho, o teu marido, o teu ex-amigo. Tem isso agora também entre evangélicos. Agora nós somos ex-amigos. Não, amigos. Eles não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente do seu alvo, da sua missão, do seu propósito. E se Deus vai fundir duas frentes de batalha, não haverá cotovelamento. Vamos lá, galera, chega lá, vamos embora, junta aí, vamos lá. Todo mundo, ninguém anda a cavalo aqui, por isso não entende muito o que está escrito ali. Andar a cavalo aqui é andar na sua vida, no seu trabalho. Cada um vai no seu trabalho, um está na prefeitura, outro está na farmácia, outro está no mercado, cada um vai na sua fileira e não fica se acotovelando, nem com inveja, nem com raiva. Nós somos um só exército, pronto para a batalha. E ele continua dizendo no 9, por isso projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Ele não está aqui instigando ninguém a fazer maluquice. Aqui, eu acredito que é a igreja que visita. Vocês estão ouvindo? Entenda como igreja você. Diga assim, eu sou igreja. Fala aí. Então, quando ele diz assim, vão subir montanhas, entrar pelas janelas, tá? Pô, entra aqui na janela para ajudar a tirar a geladeira aí, cara. Eu estou cumprindo um propósito de Joel, já estou saindo pela janela do cara. Eu vejo assim, que é um povo que não vai ter barreiras, que vai entrar em todos os lugares sem medo, convicto, porque eu não estou indo na minha força, eu estou indo na força do Senhor. Há uma missão, há um tempo, há um propósito. Depois ele diz aqui mais um pouquinho, 10. Diante desses salteadores, eles são muito engraçados, né? Diante desses salteadores, desse exército, toda a terra se aterroriza e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor do firmamento. Eu quero, antes de terminar, eu quero te mostrar isso. Talvez, sabe por que está difícil para a gente enxergar a gente como esse exército? Porque nós estamos na fase pré-brabeira. Antes do tsunami, há um recolher das águas. Agora vem... Então nós estamos numa fase, amigos, que Deus está começando a nos levantar. Eu não vou falar pelos outros, porque eu não vou às igrejas dos outros, mas assim, eu vejo aqui as palavras que Deus tem trazido. Ele está nos recolhendo para Ele, para nos enviar agora. Eles verão, pastarão e sairão. É assim que funciona. Vem, pasta e sai. Como o Bruno falou aqui. Sai das paredes. Então, meus amigos, o mundo, eu não sei o que vai acontecer. Em parte eu prego, em parte eu profetizo e em parte eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser esse dia. Eu sei de uma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Eu até achei que era a pandemia. Vocês acreditam? Que eu achei que a pandemia era um chamado de Deus. Mas sabe o que me fez ver que não era? A igreja. Porque a igreja perdeu a maior chance que tinha para o mundo ver um só Deus, e a igreja se tornou mais dividida do que nunca na pandemia. Aí mesmo nós não fomos um. E eu olho para isso, amigos, eu fico pensando, quando eu leio esse texto, né, e eu penso assim, se hoje nós estamos vendo ali a lua, nossa, que lindo, se a lua fizesse assim, pronto, todo
mundo sai correndo e entra debaixo da cama. Se de repente a luz escurecer assim, ou então o sol se escurecer e ficar noite durante uma parte do dia, não é por incêndio, por nada não, natural. Se de repente nós estivermos olhando as estrelas e começarem a cair do céu, eu não sei, eu estou só falando conjecturas, porque eu creio que eles vão ficar chocados com o que vai acontecer, e talvez seja nesse momento que eles vão procurar você. Não estão ouvindo? Eles estão perplexos, nossa, estão perplexos, né? Quando acontecerem algumas coisas nos últimos dias, e eu creio que nós estamos vivendo lá, essas pessoas virão a você. E elas quererão saber que negócio é esse que você diz que acredita. E para fechar aqui o versículo 11, eis que Yahvé levanta a sua voz, Deus, nosso Senhor, levanta a sua voz, à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, não é da Mais Vencedores, não. Não é da Assembleia que tem a maior quantidade de igrejas. Não é não. Como é grande o seu exército em toda a terra. Como são poderosos. Quem? Os que obedecem à sua palavra, ao seu comando. Amigos, você pode ser a igreja mais rica, mais cheia de talentosos. Eu já vi muitas igrejas talentosas. Mas o seu poder não está nisso. O seu poder está em obedecer a palavra de Deus no dia a dia. Porque uma igreja pode ser lotada de gente famosa, grupos de louvor, 50 bateristas, 20 guitarristas, todo mundo cantando igual o Rochinol. E eu quero dizer que o maior poder que a gente vai ver de Deus na nossa vida é uma igreja que teme a palavra. E temer, nós vimos outro dia que eu expliquei. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não. É ter um respeito tão grande por Deus e a sua palavra que eu quero obedecer porque é bom. É bom. Vocês estão ouvindo? Então, amigos, olha, vou fechar aqui. Eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército, como é imenso o seu exército, como são poderosos aqueles que obedecem ao seu comando. Em outras traduções, a sua palavra. Como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Olha que parecem coisas diferentes. Como é tremendo o dia do Senhor, como é horrível de Senhor, quem pode suportar? Os que forem dele. Quem vai suportar? Os que forem dele. Quantos estão ouvindo? Amigos, eu vou fechar pensando. Eu creio que nós estamos sendo honrados em talvez, eu não sei se eu vou viver tanto. Antigamente eu pregava com toda a convicção, eu não vou ver a morte, eu vou ver o arrebatamento, aleluia, oh! Hoje em dia, para mim, isso não é mais importante. O mais importante é eu cumprir o meu papel. Eu quero estar lá. Agora, se eu morrer, eu vou chegar primeiro do que você que vai ser arrebatado, jovem, tá? Segura aí. Então, uma geração despertada pelo amor como nunca antes, esse é o meu sonho. Quantos estão ouvindo? Agora, não dá para um povo dizer que conhece a Deus e viver a vida apenas por viver, sem expectativas de uma eternidade. Não dá para a gente achar e abrir mão de Deus num período de vida que eu estou fazendo pós, porque eu estou investindo muito para poder pagar minha casa, porque eu estou tendo que reunir a minha família, estou dormindo cedo, ou a minha saúde. Ok, cara, eu não vou discutir. Se você quer acreditar nisso, acredita nisso. Mas eu não consigo entender como um povo que diz que ama o Senhor, que conhece o Senhor, pode viver a vida como se a vida fosse só acordar, comer, dormir, comprar, gastar, passear. Eu digo para você, meus amigos, a vida para mim, ela tem que ter uma expectativa de eternidade aqui, a partir disso. E eu entendo uma coisa aqui, olha, veja bem, não dá para a gente ficar falando o tempo inteiro nisso, quando eu preciso viver a vida diariamente. Não dá para eu sair pregando Apocalipse, metendo medo nas pessoas,
Se ela não conhece Jesus, ela vai ficar com medo. Quando tu chega para falar nela, tu diz que ela vai para o inferno, ela vai ficar o quê? Ah, que bom. Ou então vai zombar de você, falar, que esse negócio de inferno? Não, amigos, presta atenção. O nosso papel é declarar que quando Deus entra na sua vida, as suas perspectivas nele se tornam infinitamente maiores. Mas eu não posso achar que buscando, acreditando num Deus caixinha de surpresa, caderneta de poupança, um Deus que vai ficar te dando coisas, que é o melhor de Deus. O melhor de Deus é a percepção, a consciência da eternidade. Aonde eu estou, para onde eu vou, o que eu faço hoje, antes de chegar esse dia. E aí eu vou viver ali. Eu não preciso ficar amedrontando as pessoas que ainda não alcançaram disso. Eu vou falar do amor de Deus. Eu vou falar da paixão que ele teve em ir para a cruz. Ele não foi para a cruz e disse, vai todo mundo para o inferno. Ele falou assim, hoje ainda, para um ladrão, estarás comigo no paraíso. Jesus inaugura o paraíso e o inferno no mesmo dia. Reinaugura, né? Mesmo dia, ele, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Em espírito, o ladrão da cruz foi para o céu e o outro desceu ao inferno. Agora, essa frase não é a melhor frase para a gente evangelizar. A melhor frase para evangelizar é você sentar com a sua pessoa em crise e ouvir o que ela está sentindo. Porque ela não vai falar um problema espiritual, ela vai falar de uma questão natural. E a gente tem que ter 2 ouvidos e uma boca, para no momento certo a gente dizer o que o Senhor Jesus diria.